Olá, Elenir Menegaso, do canal Conect Eu Sou. Estamos aqui dando continuidade às rodas de conversa que estamos tendo com as mamães nesse mês de maio. E estamos trazendo para vocês tudo aquilo que é levantado, tudo aquilo que as mamães têm suas dúvidas em comum e compartilhando neste vídeo também. E eu gostaria de trazer hoje um assunto que algumas mamães têm me perguntado muito e têm trazido esse assunto para que a gente possa chegar a um denominador comum. Como lidar, como ajudar as crianças a gerenciar a frustração. Será que é fácil? Qual a maneira que eu posso ajudar o meu filho? Qual a abordagem que eu posso ter com uma criança, com o meu filho? Como que eu posso ajudar essas crianças a terem uma melhor maneira de lidar com a frustração? A vida é cheia de sentimentos desafiadores. As crianças não vêm pré-programadas com as habilidades de gerenciamento de frustração. E nós, adultos, menos ainda. Só que tem alguns meios, alguns caminhos que nós podemos seguir e que vai ajudar a gente e ajudar as crianças. Felizmente, com um pouco de orientação da família, com muita paciência, nós podemos ajudar os nossos filhos a desenvolverem estratégias de enfrentamento para lidar com as frustrações grandes e pequenas. Porque a frustração em si, ela não é algo ruim. Ela ajuda as crianças a aprenderem a se tornar mais resilientes. Então, o que nós precisamos realizar, que nós precisamos ter em mente frente a essas crianças é adaptar a nossa abordagem quando a situação de frustração se apresenta. Porque o mundo de uma criança sempre será cheio de altos e baixos emocionais. Algumas crianças levam esses altos e baixos com mais alegria, com mais despojamento, com mais diversão, e alguns levam essas situações de frustração com mais irritação. Então, as crianças necessitam saber lidar com coisas como coisas do cotidiano, como não ter controle totalmente do ambiente que elas estão. Quais são as situações que elas precisam se desafiar, as interações que ela tem com as outras crianças, com os colegas, a interação que essas crianças têm com os pais, e isso vai trazendo as crianças, estabelecendo para as crianças limites apropriados. E esses tipos de frustrações cotidianas, elas podem levar a grandes emoções, que às vezes podem levar a comportamentos que não são tão equilibrados, como as birras, os choros, as crianças que recorrem a bater mais em outras crianças. Então, para ajudar os nossos filhos, a chave é entender o temperamento do seu filho em particular, da sua criança em particular. Eu não vou aqui me aprofundar nos tipos de temperamento, porque os tipos de temperamento são vários e esse vídeo iria ficar muito extenso. Agora, a grosso modo, a gente pode falar assim: uma criança que é altamente sensível, por exemplo, ela pode ficar sobrecarregada muito facilmente. Por outro lado, aquelas crianças que são superativas, que têm dificuldade de ficar paradas, elas podem se beneficiar se elas forem capazes de canalizar aquela energia que elas estão tendo. Então, se a criança é muito ativa, o que nós podemos fazer com essas crianças? Brincar de pula-pula, de sacudir, de apertar, de abrir e fechar a mão, de jogar a bola,
Agora, independente do temperamento particular da sua criança, do seu filho, quando a frustração surge, você pode ajudar a afastar da situação que está causando a frustração. Mas se afastar não é ensinar a criança a fugir daquela situação. O que é necessário é sempre conversar sobre o assunto. Pergunta para a criança como que ela está se sentindo. Filho, você está se sentindo frustrado? Por quê? Porque você gostaria de brincar com aquela amiga e aquela amiga não quis brincar com você? Mas nesse momento você pode brincar com outras crianças também. Então sugira para que a criança possa trazer naquela situação uma solução de melhora. Sugira para a criança para que ela exponha o que ela está sentindo, para que ela exponha aquilo que está acontecendo. Outra dica bem legal é entender os gatilhos das crianças, porque todas as crianças são diferentes. Duas crianças, elas não vão ter exatamente os mesmos gatilhos de frustração. Então, alguns gatilhos comuns incluem a transição de idade, sensações de incompreensão, situações inesperadas, principalmente quando a criança está no salto de desenvolvimento, ou na fase de primeira infância para segunda infância, ou na fase de adolescência. Nós precisamos entender os gatilhos das crianças para que a gente possa ajudá-los a trabalhar as emoções que vão ser colocadas para a superfície quando elas estão em situações de frustração. Agora, o que a gente não pode negligenciar são dois grandes gatilhos. Principalmente crianças menorzinhas. Se elas estão com fome e com sono, cansadas. E aí? O que nós precisamos fazer é modelar para que elas possam entender, ser um modelo para elas de uma resposta construtiva. As ações, elas falam mais do que 1000 palavras. Então, lembrar que o seu filho, ele vai modelar você como pai, como mãe, como você lida com a frustração. Então, eles aprendem tudo com a gente, principalmente no que diz respeito a lidar com grandes sentimentos. Se você gritar, eles vão aprender a gritar. Se você bater as portas, eles vão aprender, quando eles estão frustrados, a sair andando, bater a porta. A maneira como você administra a sua própria frustração tem uma correlação direta com o sucesso que os nossos filhos terão em administrar a própria frustração. Os nossos filhos, a gente não pode esquecer o seguinte: as crianças, elas são uma esponja ambulante. Elas captam tudo, elas pegam tudo, a gente diz que pegam no ar. Agora, se você tentar o seu melhor para manter a calma, para procurar a solução, os seus filhos provavelmente, suas crianças, vão seguir o exemplo que vocês estão dando. E como nós vamos reagir à frustração deles? O que eu gosto muito da frase é: conecte com o seu filho antes de corrigir. Se conecte com a criança antes de corrigir a criança. As crianças, elas precisam sim se sentir validadas e compreendidas antes mesmo de aprender. E muitas vezes nós tentamos resolver o problema da criança antes de estabelecer uma conexão. Isso é muito importante. Nesse vídeo eu gostaria de deixar apenas essas dicas, mas nós vamos dar continuidade no próximo vídeo sobre a frustração infantil. O que eu preciso ensinar quando a frustração do meu filho acontecer? Como que eu vou estabelecer uma conexão firme, forte,
sem ser autoritária, quando a frustração aparecer na vida dele. Em que a frustração vai reverberar na vida dele quando ele vir a ser um adulto, onde e como esta frustração vai refletir na vida dele e na vida das outras pessoas que estão ao lado dele. São aspectos que nós precisamos nos analisar para que nós possamos também passar para as nossas crianças. Um beijo, até o próximo vídeo.